Irani recebeu nos últimos dias uma relíquia do novo santo da Igreja Católica, São Carlo Acutis. Trata-se de fios de cabelo vindo diretamente de Assis até o município, onde o relicário está exposto na Igreja Matriz. Desde então, inúmeros fiéis têm procurado o relicário em busca de orações e devoção. Mas diante disto, um caso chama a atenção, o caso do menino Pedro Davi, de apenas 12 anos, que foi diagnosticado com distrofia muscular. E foi por meio da fé, através de pedidos e orações, que Pedro Davi e sua família têm buscado forças e esperanças através de fatos inexplicáveis em busca da cura. A família conta que desde então, inúmeras situações começam a aparecer como sinais de um milagre. Recentemente, Pedro Davi e a sua família estiveram aqui no município de Irani, onde tiveram a oportunidade de ter o contato com a relíquia, o que fortaleceu ainda mais a sua fé e renovou a confiança na graça divina. E nós estamos aqui com a Karina, ela que é madrinha de batismo do Pedro, e conta para nós um pouco mais dessa história e também a sensação em estar hoje aqui em Irani visitando esta relíquia do nosso santo. Olá, tudo bem? Então, quero contar aí para vocês a minha experiência com o São Carlo Acutis. Em 2020, nós descobrimos que meu sobrinho e afilhado de batismo, Pedro Davi, na época com 6 anos, era portador da distrofia muscular de Duchenne. É uma doença degenerativa neuromuscular e que até então não tinha cura. Então, nesse momento de desespero em que a gente perde o chão, a gente procura a medicina e se consola na fé. Então, naquele momento a gente foi buscar uma forma de fazer com que o Pedro enxergasse a fé, enxergasse o consolo, tivesse um afago, um abraço que pudesse conformar e dar força para ele lutar. Então eu fui para a internet. Ele é o santo da internet, né? E a gente foi para a internet. Lá eu me deparei com a história do Beato Carlo Acutis. Naquele momento em específico, eu me ative por ser um santo jovem, por ser um santo com a cara da juventude, e pensei, eu vou apresentar ele para o Pedro, vou trazer ele para o Pedro, vou tentar buscar cativar a fé dele, fazer esse encontro com o Carlo para ele não desistir. Então, a partir daí, muitas outras coisas foram acontecendo que foram coincidências que não são coincidências, foram nos mantendo firme na fé de que a gente não podia desistir da luta com o Pedro Davi. E todo esse tempo a gente estava rezando, fazendo a novena e sempre em contato com o nosso santinho. E em 2024 veio a grande notícia, que é o medicamento Elevidys, que era a cura para a distrofia muscular de Duchenne. Nesse momento a gente se encheu de alegria e fomos buscar uma maneira de chegar a esse medicamento, um medicamento de 19 milhões. Como que a gente iria conseguir? O que a gente deveria fazer? Foi então que a gente foi buscar a judicialização, entramos com um processo judicial para conseguir esse medicamento milionário. Então eu fui buscar a melhor advogada da área do medicamento de alto custo e me deparei, depois de muitas buscas e conversa, encontrei a Anaísa Banhara dos Santos. Lá em 2020, quando eu fui buscar o santo da internet e me ative ao milagre, em 2024, quando eu busquei essa profissional era de Campo Grande, de Campo Grande. A doutora Anaísa é amiga do padre Tenório, ela que ajudou a organizar a documentação para a beatificação do Carlo, vai na Capela do Milagre quase que todos os dias, o escritório dela é perto da Capela do Milagre, então assim, coincidências que não são coincidências nos unindo. A gente conseguiu eliminar em um momento que o STF tinha suspendido todas as liminares para crianças maiores de 7 anos de idade, e a gente conseguiu esse milagre, conseguiu eliminar, mas o Pedro foi incompatível com o medicamento e não pôde fazer uso do medicamento Elevidys. Nesse momento a gente teve uma baqueada, a gente pensou em desistir. Eu fiquei uns 15 dias assim que eu não queria falar sobre o assunto, e coitadinha do Carlos. E eu olhava para ele assim,
Olhava para ele e olhava para baixo e não conseguia. Fiquei 15 dias assim, mas depois respirei fundo e disse, não, eu tenho que erguer a cabeça, eu vou conversar com a Lena, eu não posso deixar ela desanimar, não posso deixar ela e o Douglas desanimar, porque se eu desanimar, quem que vai dar força para eles? Eu tenho que dar um jeito. E respirei fundo e disse não. Fui rezar e disse, Carlos, tô aqui envergonhada, mas tô aqui de volta. O que vamos fazer agora? E ele, do jeito dele, me direcionou para a Anaísa de novo. E conversei com a advogada, vamos atrás de outro medicamento, e agora a gente iniciou outro processo, rezando muito, e todo mundo sabe que no mundo da justiça, no mundo jurídico, você conseguir uma liminar na Justiça Federal do Distrito Federal em 5 dias é um milagre. Não tem como dizer que não é um milagre, né? Então, a gente entrou com o processo dia 29 de maio e dia 5 de junho a gente estava com a liminar em mãos. Então, eu disse, não, é mais um sinal do Carlos, vai dar certo, eu tenho certeza. E no meio de todas essas coincidências, muitas outras chamam a atenção. Por exemplo, a Anaísa trouxe da Itália uma medalha do Padre Pio. O Padre Pio, que era o santo de devoção do Carlos Acutis, e hoje, que é o dia que a gente veio aqui, tocar a medalha, rezar perante a medalha, é o dia do Padre Pio. O dia da canonização do Carlos, que foi mudado, foi o dia da conscientização da distrofia muscular de Duchenne, que é a doença do Pedro Davi. Então, tudo isso são sinais que nos levam a crer que a gente não pode desanimar, que a gente está no caminho certo e que a gente vai conseguir esse milagre. A gente crê, acredita, e eu tenho certeza que o Carlos vai nos ajudar, nos abençoar. Tem outro medicamento aí saindo, outra terapia genética que está andando a tempo recorde, e eu acredito que é mais um sinal. Peço que reforcem o pedido de oração para o Pedro Davi, para que São Carlos Acutis nos abençoe, que proteja o Pedro e que durante essa espera que ele fique firme na fé, não desista, sempre com o coração quentinho, rezando para o Carlos, que o Carlos pegue na mãozinha dele sempre e não deixe ele desistir, e que a cura dele vai chegar. Que vai chegar o Givinostat, que vai segurar ele firme e forte, para quando o outro medicamento, a outra terapia genética que está quase vindo aí, o Carlos acelere mais ela e chegue logo, né, Pedro? E logo vai chegar a tua cura, né? Isso aí. Karina, eu quero agradecer e, da mesma forma, desejar sucesso nessa caminhada e que São Carlos Acutis possa interceder pelo Pedro, pela família e por todos nós que estão assistindo.